Bom, e agora eu já me sentei, né? Já estou aqui sentadinha. Bom dia, Otílio. É um prazer enorme hoje estar lhe recebendo aqui no estúdio, né? Hoje a gente não está tendo aquela conversa de forma remota, mas sim aqui frente a frente. Bom dia, Edilene. Bom dia a todos os telespectadores da TV Centro-Sul. Edilene, para mim é uma grande satisfação estar aqui. Como eu já disse, faço questão de reafirmar, admiro esse projeto, porque é um projeto diferenciado e eu acho que nós, a Sociedade de Pix, tem que apoiar e é uma grande satisfação estar aqui. E fica à vontade para a gente conversar. Bom, gente, e para quem não sabe ainda, eu creio que todos já sabem, mas se alguém ainda não sabe, o Otílio faz parte desse projeto também, é sócio fundador e foi um dos mentores da ideia, não é isso, Otílio? Não, eu só... Apoiou a ideia, apoiou a ideia. Mas apoiou a ideia. Apoiou, entendeu a ideia, apoiou a ideia, e isso é muito bom, né? Isso é muito bom. Bom, no nosso momento empreender de hoje, qual será o tema? Muito bem. Hoje nós vamos conversar um pouquinho. Aliás, esse é o título do quadro, né? Momento Empreender. Então, vamos fazer uma reflexão sobre o que é empreender, né? Porque, assim, eu costumo observar, quando eu venho a Picos, se a gente olha aqui, essa praça aqui que nós estamos em frente, se você compara essa praça com 10 anos atrás, quantos negócios, quantas lojas que mudaram? E na cidade inteira. Uma outra questão assim, olha, eu saí daqui na década de 70, 80, né? Quem eram as pessoas, os grandes empresários da década de 80? Quantos tem hoje daquele pessoal? É verdade. Né? Então, o que eu observo assim, Pix é uma cidade empreendedora. Aqui estão sempre surgindo novos negócios. O povo de Pix tem a veia empreendedora. Tem. Isso é um destaque. É um destaque. Então, muita gente está sempre criando novos negócios. Agora, por outro lado, eu observo também que, mesmo quando nascem muitos negócios, também morrem muitos negócios. Né? Desaparecem. Às vezes, aquele negócio que você conhecia, por exemplo, restaurantes, né? Bares. Às vezes eu venho aqui, eu gostei de um restaurante, quando eu volto, não tem mais. Não tem mais. Por que acontece isso, Edilene? Exato, pois é. Por que acontece isso? É essa a pergunta. Por que acontece isso? Por que muitos negócios não chegam... Na verdade, eu observo, Otílio, que parece que o prazo limite é 2, 3 anos. Olha, tem um estudo Muitos do Sebrae, nem chegam a tem um isso. estudo do Sebrae, não sei se você já viu, um estudo do Sebrae que diz o seguinte, 85% dos novos negócios desaparece num prazo de entre 2 e 5 anos. Né? Pois é, então é isso daí. A mortalidade infantil das empresas é muito alta. E aí também tem estudos. Por que isso acontece? Falta de planejamento, falta de um porque, plano assim, de olha, negócio. qual é o sonho? Já foram feitas pesquisas por cientistas sociais também. É assim, qual é o sonho de consumo de todo brasileiro? De todo brasileiro em geral, não é só do povo de Picos. Assim, é ter seu próprio negócio, porque as pessoas fantasiam. Eles acham que ter um negócio, ele vai ser o seu próprio patrão, ele vai poder tirar férias quando quiser, ele não tem horário, e é o contrário. É o contrário. Você acaba tendo que trabalhar mais, você acaba tendo que adiar suas férias, você acaba tendo que ter uma carga horária muito maior do que a do seu funcionário. E aí as responsabilidades são enormes, os riscos também são enormes. Então, inclusive eu participei lá na Unicamp, em Campinas, né, que é uma das grandes universidades do Brasil, e foi lá que eu estudei e fiz minha graduação e mestrado também. E eu participei de um estudo lá no Instituto de Economia, com os professores, para a gente dar consultoria para aqueles funcionários que saíram em planos de demissão voluntária de grandes empresas. Por quê? Porque muita gente pegava suas economias, às vezes a economia de uma vida inteira, e aí aquele sonho, aquela fantasia de ser o seu próprio patrão, de ser o seu negócio, e o que faz? Entra de cara, sem fazer nenhum planejamento. Agora, o que tem que fazer? A primeira coisa que tem que fazer é se perguntar, eu me identifico com isso? Eu gosto disso? Eu tenho essa veia empreendedora? Eu tenho uma tolerância ao risco? Eu sei lidar minimamente com as operações comerciais? Então, o primeiro ponto é você fazer uma autoavaliação para você saber se você se identifica. Porque, às vezes, eu conheci executivos, por exemplo, da IBM, de grandes empresas, que jogaram todas as economias no negócio e perderam tudo.
Então, o primeiro, por quê? Uma coisa é ser executivo, mandar e ser obedecido. Outra coisa é você ter o seu próprio negócio. Então, o primeiro passo é fazer essa autoanálise. Depois, um plano de negócio, chamado business plan. O que é isso? Você minimamente tem que pesquisar o público-alvo, quem que você quer atender. Você tem que quantificar, estimar a demanda, ou seja, qual é o potencial de venda daquele negócio. Vamos dizer que alguém queira abrir aqui um pet shop. Você tem que minimamente fazer um estudo de mercado, qual é o público-alvo, uma estimativa desse mercado, e aí definir um percentual a ser alcançado. Bem, esse é o primeiro passo. Depois, existe mercado? Opa, existe. Então, vamos dar um passo adiante. Aí, qual seria o próximo passo? Você tem que dimensionar o investimento fixo. Quanto de capital que você precisa? O chamado investimento fixo é para você criar a estrutura necessária, é o capital imobilizado. As instalações, se você vai comprar o imóvel, o mobiliário, máquinas, equipamentos, a parte de burocrática para legalizar a empresa, isso tem gasto. Isso tem custo. Isso é o chamado investimento fixo. Às vezes a pessoa até tem o investimento fixo, mas ainda tem mais um passo. O capital de giro. O capital de giro. E o que é o capital de giro? O capital de giro é o necessário, porque nem tudo que você compra, você vende imediatamente. Exato. E nem tudo que você vende, você recebe imediatamente. Exatamente. Então, você tem que fazer uma estimativa de quanto... É claro que ninguém tem os dados, ninguém é futurólogo, não tem bola de cristal, nem tudo mais, né? Agora, você tem que ter uma estimativa de quanto que vai gastar porque você compra e os fornecedores nem sempre te dão prazo. E de quanto eu vou suportar. Isso. Então, você tem que ter uma estimativa em dias de venda, em média, quantos dias você levará para vender o que você comprou. E depois, para receber o prazo médio o que de recebimento. você vendeu. E aí você transforma isso em dinheiro. Isso é o chamado capital de giro. Todo mundo sabe que capital de giro é o sangue do negócio. Exato. Muitos negócios são bons, tem mercado, tem público, atende essa demanda e morre por quê? Por falta de capital de giro. Falta de capital de giro, porque aí você demora a receber o que você vendeu, mas você tem que pagar o que ao comprou. Fornecedor. Isso, e muitas vezes você acaba ficando até sem a mercadoria, sem hoje, ter como comprar de novo. Mesmo, por exemplo, hoje que a moeda corrente é o cartão de crédito, para você fazer a venda, você tem que dar prazo. E se você vende em 5 vezes, 10 vezes, você leva tempo para receber. Como é que você vai repor o que você vendeu? Bom, aí esse é um problema. Aí depois tem outros problemas, né? Se você vê que é uma corrida de obstáculos. Exato. Você vai superando um, vai surgindo outro. Vai surgindo outro. Então, por exemplo, nesse plano de negócios, você tem que fazer uma estimativa de tudo isso e você tem ter uma margem de segurança. O que é isso? Você estima, vamos dizer assim, é sempre recomendado você fazer 3 cenários. Um cenário otimista, que você imagina assim, tudo dando certo. Qual seria o resultado? Aí você tem o faturamento, você vendeu, tem os custos, a margem, o que sobra, e depois aquela margem é necessária para cobrir as despesas operacionais. Bom, se passou por... Então você faz um cenário otimista. Aí você faz um cenário pessimista. E se tudo der errado? Exato. Eu aguento quanto tempo? Exato. Você tem que ter tudo isso. E aí você simula um cenário intermediário. Bom, então você fazendo esses 3 cenários, isso é um plano de negócio. Você fez uma estimativa do risco do negócio. Exato. Então, essa é uma questão fundamental que muitas vezes as pessoas que a gente conhece, às vezes, o que eu digo é porque aqui em Picos, a gente sabe o nome, o CPF, porque quando você está lendo estatísticas da economia, você é algo frio. Agora, aqui não, porque aqui nós conhecemos as pessoas. Então, a gente sabe quem quebrou, quem foi à falência, né? Isso gera um drama social terrível. Familiar, pessoal, social. Exato. Então, hoje nós temos aí o Sebrae, que auxilia nesse trabalho, né? Bom, aí depois, superado isso, os obstáculos não param. Aí, para concluir, tem um último obstáculo ainda, que muita gente quebra no crescimento. O que é isso? O negócio está dando certo, só que ele dá um passo maior do que as pernas. Do que a perna, e aí exatamente. ele tenta expandir e ele não faz também, novamente, esse plano de negócios para expansão. Exato. E tem também o caso, aí também é um outro, vamos dizer, das doenças que geram a morte. Exato. Aí o negócio andando, tendo mercado, tendo demanda, tem mais um problema ainda, que é quando as pessoas, o negócio começa a dar certo,
Às vezes são pessoas que trabalharam como empregados, que recebiam salário, e ele confunde receita com salário. E aí ele faz retiradas além do que o negócio comporta. Exato. Então, essa é uma outra das fontes de que morte. Faz com que, exatamente, que faz com que o negócio realmente morra. Eu acho assim, tem gente que só consegue ver o cenário otimista. Vai dar certo de qualquer jeito. Gente, não é assim. Você tem que ter o plano A, B, C, exatamente como você falou. Não é, porque você é pessimista, só tem o cenário pessimista? Não. Porque se você só tiver o cenário pessimista, você nem começa o negócio. Exatamente. E eu tenho uma filosofia pessoal que capta isso que você falou, que é assim, eu sou sempre um otimista. Eu sempre sei que o futuro vai ser melhor. Porém, eu tenho que estar preparado para o pior. Então, ser otimista e acreditar e ter fé que o futuro vai ser melhor, não implica que você vai desconsiderar os riscos e que você vai ignorar um cenário desfavorável. Exatamente, porque não é aquela coisa, só pessimista você nem começa o negócio, mas só otimista demais, você pode escorregar ali na frente, numa situação assim, e aí? Cadê o plano? Esse ponto que você está colocando é muito importante. Como é que você vai fazer? O Brasil é um dos países mais empreendedores do mundo. E a gente vê aqui na cidade, aqui em Picos, né, como o povo é empreendedor. Agora, nós não podemos ignorar toda essa, vamos dizer assim, esses passos técnicos, profissionais, porque se a pessoa não acreditar, ele não, se também entrar para o outro extremo de que tudo vai dar errado, você não faz nada na vida. Você não sai nem de casa, porque pode ser acidentado, o avião pode cair. Né? Então não faz nada na vida. Mas empreender é uma atividade assim gratificante, estimulante, porque e é isso que eu gosto aqui do seu quadro, porque a palavra empreender é uma palavra forte, é uma palavra positiva e assim que transmite essa questão, porque o empreendedorismo ele tem um papel social muito grande no Brasil. Grande. Gera emprego, gera renda, gera impostos, né, gera serviços públicos e tudo mais. Gera, Otílio, felicidade também. Realização. Sabe, realização. Eu acho assim, quando nós pensamos, o Erivan me convidou para esse projeto, eu achei um projeto maravilhoso e apostei no projeto, aposto no projeto, estou muito feliz fazendo parte desse projeto, mas eu pensei assim, nesse momento de pandemia, onde a gente escuta tanta notícia pessimista, até porque não tem como a gente não se abater. De repente, é um amigo, é um parente que saiu, um familiar. Ó, eu, pessoalmente, eu perdi 3 primos para o Covid do ano passado. 2 primas e um primo. Essa é só uma face visível. E um primo. E aí, a pandemia... E um tio também, um tio e 2 primas e um primo. Quer dizer, 4 parentes assim do ano passado para cá para a Covid. Então, assim, não tem como você não se abater. Mas e aí? O que é que a gente vai fazer? Isso, vai ficar de mãos cruzadas, esperando... não é? A gente tem que levar notícias mais positivas, notícias mais leves, para que as pessoas possam sair desse momento de abatimento mesmo, de tristeza. E o próprio projeto da TV Centro-Sul Picos é um evento de empreendedorismo, porque é acreditar numa ideia, acreditar num projeto que está superando um monte de obstáculos, de dificuldades. Mas se você ler a história da mídia no Brasil, lá a mídia tradicional, as TVs, a TV Globo, que hoje é a maior potência em termos... Vai ver como foi o início. Vai ver como foi a TV Tupi quando começou. Lá nos anos 50, quando a TV começou, não tinha equipamentos, eram limitações. Exato. Agora, isso que é interessante, que esse é um exemplo vivo né, do acreditar, do ter fé, do crer que o futuro vai ser melhor. E quando a gente olha a história, né, com todas as mazelas e todos os problemas... Mas, assim, o que fica no longo prazo é que hoje nós vivemos um mundo muito melhor do que era anteriormente. Exatamente. Eu não queria viver na década de 70, apesar da gente ter saudosismo e das coisas do tempo que não volta mais. Mas, assim, isso é uma evidência concreta de que o futuro nós estamos andando
com idas e vindas, com avanços e retrocessos, mas nós estamos andando. Então, empreender tem tudo a ver com isso, essa crença, essa fé Exato. de que o futuro vai ser melhor. Exato. Agora, se a gente se cercar de alguns cuidados, né, técnicos, do conhecimento que está disponível, então você pode minimizar, você não garante o sucesso. A gente sempre coloca nesses estudos e elaboração de um plano de negócio, um plano de... quer dizer que se fizer tudo isso, então eu estou vacinado, eu estou imunizado contra o fracasso? Não. Você apenas minimiza a probabilidade de você falir. Os riscos, né? Você minimiza exatamente os riscos e tudo. Mas quando eu pensei no programa, o Momento Empreender, eu tenho Momento Empreender 3 dias na semana, né? Segunda, quinta e sexta. Por quê? Porque eu acho assim... É importante você ter saúde? Claro que é importante você ter saúde. Sem saúde a gente não consegue fazer nada. Mas é importante você ter sonhos. É importante você ter projetos, você ter objetivos, você ter um norte. Né? Desafios. É isso que te dá colorido, significado, propósito. Pelo menos você tentou. É isso que movimenta a gente. É isso que nos impulsiona, né? que faz a gente levantar de manhã e tudo mais. Motivado. Então, parabéns pelo quadro, parabéns pelo programa, tem que continuar isso. Eu acho que o grande diferencial da TV Centro-Sul Picos, eu não me canso de repetir, é a informação com análise, com reflexões, com insights. E é o que você está fazendo aqui. Então, quando você assiste um programa, e eu já assisti vários programas aqui ao longo da grade da TV, eu percebo isso, a qualidade. Porque hoje a informação está disponível em todo lugar. Exato. Agora, a informação só pela informação não leva a nada. Não é. Agora, o que faz você avançar, desenvolver, é a análise, a reflexão, é você entender o que é bom, o que não é bom, é fazer essa seleção. Então, e eu acho que isso que a TV Centro-Sul está fazendo. Está contribuindo. Você assiste um programa, te gera insights. Exato. Porque o mundo é feito de ideias. Exato. É tudo que nós temos, o computador, o smartphone, esses equipamentos que estão aqui na nossa frente, um dia foi uma ideia na cabeça de alguém. Uma ideia, exatamente. Então, são a partir das ideias que o mundo é criado, o mundo humano, né, dos artefatos humanos, aquilo que é feito pela mão do homem. São 2 criações. A primeira criação é mental. A primeira criação é uma ideia na sua cabeça. E a segunda criação é a criação física. Aí você tem que transformar, porque também não pode viver só no mundo das ideias. Exato, né? Tá bom. Você tem que transformar as ideias. Que é exatamente o que você acabou de falar. Quando você tem a ideia, aí você parte para o planejamento, para os planos A, B e C. Para quê? Para que você possa galgar o próximo degrau colocando essa ideia em prática. Porque a ideia, sem colocar em prática, também não funciona. Não leva a nada. Não leva a nada, tem que colocar. Então, assim, a TV Centro-Sul, eu acho que é uma ideia que já nasceu assim, dando certo. Por quê? Você acorda com o Top Saúde, com a Ju, que você acabou de ver aqui. A gente acabou de assistir com a Ju maravilhosa, trazendo todas as informações que a gente precisa. E nesse momento, principalmente. E ela não discute só a questão do momento, ela discute temas variados, como, por exemplo, essa série do autismo que ela está fazendo, que são coisas que toda a vida existiram e que vão continuar existindo e tal. Então, saindo da Ju, a gente chega aqui, né, com essa injeção de ânimo através do empreendedorismo, com a leveza através da moda, da beleza que a gente gosta de ver, né? Com o Gente em Negócios, mostrando experiências que deram certo, exemplos concretos. Que tem que inspirar. Que inspiram. Os bons exemplos, a gente tem que se inspirar nos bons exemplos. Exato, de experiências que deram certo. E uma série de outras, né? Nós temos psicóloga também, que fala sobre emagrecimento, sobre autoestima. Nós temos assim uma série de temos a Patrícia que entra lá de Barcelona, trazendo, inclusive hoje nós vamos falar da Rebeca Andrade, né? Porque é outro exemplo que inspira, de superação, né? Uma menina de comunidade que está trazendo uma medalha para a gente. O desafio da cor, né? Então, isso daí. Exato, uma menina que passou por 3 cirurgias e está trazendo uma
medalha para nos alegrar, né, para engrandecer o nome do nosso país, do nosso Brasil. Não, isso tudo é inspirador. Então, tudo é inspirador. E no meio dessa pandemia a gente não pode se abater. Não pode se abater. Porque senão tudo está perdido. Tudo está perdido. Então a gente tem que estar mesmo levantando essas... Porque na vida mesmo tem muito mais coisas positivas acontecendo do que negativas. Exatamente. Né? Agora, se a gente olhar para o negativo, aí você desanima, e aí você se abate, e aí você fica, gera inação, você fica inerte, você não vai fazer nada. Então, esses exemplos inspiradores, eles nos animam, eles nos motivam, eles nos inspiram, e tem que ser visto mesmo. Não, e eu trago sempre, abro o programa já com a palavra bíblica. Que é para inspirar, né? Olha, você é filho de Dona Rosário, você sabe o quanto ela gosta da palavra bíblica, que eu sei. Que ela lê todo dia, então, a leitura diária. Então, a leitura diária. Eu cresci vendo Dona Rosário ir para a igreja, para a missa, todos os dias, né? Ela morava ali pertinho e ia. Então, eu acho que Deus tem que estar presente em tudo, a gente traz a palavra, a reflexão bíblica, depois você tem a informação com Erivan Lima, no jornal. E também uma informação analítica, mostrando os dois lados, porque não existe, não tem aquele viés ideológico, que é uma coisa que aqui Pix tem muita coisa positiva, que eu admiro, mas também tem umas coisas que a gente às vezes fica assim, às vezes esse viés ideológico de querer impor o seu ponto de vista, a sua verdade, para quem é dono da verdade, entendeu? Então, o que eu gosto aqui, por exemplo, eu já disse isso para Erivan no Jornal do Meio-Dia, e assim, que ele procura mostrar os dois lados, sem estar amarrado, como se diz no popular, com o rabo preso a uma determinada corrente, que é terrível, e aí ignora todo o resto que existe. É terrível, né? Exatamente. Quando você está amarrado. Então, isso não é bom para o país, não é bom para a sociedade, não cresce, não desenvolve. Isso é uma das coisas que, assim, desanima um pouco essa questão desse viés político, ideológico, partidário. Exato. Tá? Porque ninguém é dono da verdade, a realidade é muito complexa, tem diversos ângulos, diversas matizes. Agora, cada um, isso que é fantástico no mundo atual, no liberalismo, né? E as ideias do iluminismo, que eu admiro, é assim... Olha, mostra aí a realidade de um lado, do outro, os pontos de vista, depois cada um toma a sua decisão e faz o que... Exatamente, cada um tem seu livre-arbítrio, né? Isso daí. Bom, para não esquecer ninguém, uma inspiração cultural com a Edvânia Barros hoje, né? Hoje nós temos que resgata nosso passado. Olha, uma matéria linda do nosso Cinespark. Cinespark, onde eu assisti shows inesquecíveis, filmes inesquecíveis. Ali tinha que ser preservado, é um monumento histórico. Né? Eu falo para os meninos, eles riem, que eu digo, eu assisti os filmes de Tarzan. Isso, exatamente. Dos Trapalhões. Dos Trapalhões, os filmes de cowboys, de faroeste, que a gente assistia na década de 70. Pois ela traz muito da nossa cultura. Nós temos aqui o painel esportivo, que está aqui, a gente olhando para ele, né, com os meninos. Temos a Thali Lavô com muito humor, descontração, para levantar o astral de todo mundo. Temos agora o Tudo é Possível também aos sábados, né? Com a Nazaré Oliveira, que é maravilhoso. Há uma programação muito rica, né? Muito rica a programação. Variada, né? Que para todos os gostos. E assim, eu sei que todo mundo trabalha, nem todo mundo pode ver tudo e nem é. Exato. Agora, aí você vai ver o que se identifica. Mas exato. Parabéns. E fica aí gravado, né? Para que as pessoas possam ver no momento que lhe convier. Exato. Tá certo. Otílio, olha, foi um prazer enorme recebê-lo aqui no estúdio. Obrigada pela sua participação. E a gente hoje fugiu até um pouquinho do tema, porque a gente tinha que, né, comemorar o Otílio aqui no estúdio hoje e falar um pouco de um modo geral, né, Otílio? Tá bom. Bom, sexta-feira eu volto de Campinas. Já de Campinas? Pois